Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Ite Namine Namaste Sarasvati Devim Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschacha Deshatarine. Todas as glórias a sua divina graça, Srila Prabhupada, que é muito querido pelo Senhor Krishna por ter se rendido a seus pés de lótus. Minhas respeitosas reverências a ti, ó servo de Sarasvati Goswami, que está tão bondosamente pregando a mensagem de Sri Chaitanya Deva e liberando os países do Ocidente de todo niilismo e impersonalismo. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vasudevaya. Om. Haribol, Haribol, estamos aqui para mais uma aula do Bhagavad Gita, na nossa série aqui do capítulo 13, intitulado A Natureza, o Desfrutador e a Consciência, onde o Senhor Krishna está revelando tudo para Arjuna, como devemos ver esse campo de atividades, esse mundo em que estamos, né, tendo as nossas experiências nessa forma humana. Então tudo é tão incrível, tudo é tão mágico quando você tem essa concepção perfeita da vida, né? Quando você é a vida que alimenta a experiência vital na qual você está se libertando dessa matéria com plena consciência. Então isso aí é fabuloso. Fabuloso receber a instrução desse capítulo 13 e compreender como que Deus está junto com a alma, cocriando, ajudando, sustentando, mantendo essa criação que a alma faz, seja em ignorância, seja em conhecimento. Assim, a misericórdia de Krishna deixando você ter a experiência que você quiser para aprender, né, perante os erros e os acertos desse mundo material, até chegar no momento em que você vai usar a sua inteligência com todo o discernimento possível para sempre escolher aquilo que vai favorecer o seu avanço de realização, de consciência, de você fazer a ação para alcançar o propósito máximo da existência, que é despertar esse amor por Deus, esse amor puro, prema. Daí temos que ter toda essa valentia, né, aqui nesse mundo para fazer esse sacrifício, essa austeridade, que na verdade sacrifício para Deus é prazer. Se você não está sentindo prazer em ser austero nesse sentido de usar o seu tempo e a sua energia para realizar o divino e para ficar situado naquilo que você é, no eu real, isso tudo é prazer, tá?
Se a austeridade parece que é um esforço que você está fazendo para seguir a vida espiritual, então isso não é vida espiritual. Vida espiritual significa ananda, você viver satisfeito com a existência do Espírito e com a amizade de Deus em seu coração, essa satisfação de você poder estar ouvindo agora os versos desse capítulo 13 que descreve tudo aquilo que é o real, tudo que é o irreal. E aqui Krishna está descrevendo como essa ilusão se manifesta e como que ele é a substância que está por trás de toda essa manifestação na qual você tem a sua experiência. E aí você pode perceber a ação de sustentação de Deus estando com ele no seu coração, seguindo, né, dia após dia, momento após momento, com essa consciência. Essa é a beleza do estudo do Bhagavad Gita, onde você se qualifica superiormente dentro do seu contexto individual para estar indo na direção de Deus, da realização divina. Mesmo que o mundo inteiro à sua volta esteja vivendo em ignorância, que o mundo, né, seja a soma caótica dos pensamentos das pessoas que não se renderam a Deus, você está em paz no seu coração. Né? Como dizia o Mestre Cristo, né? A minha paz vos dou. Essa paz que só a pessoa que está vivendo no Espírito pode sentir. E no Bhagavad Gita, Krishna está falando que somente quando você está nessa paz, ou seja, nesse entendimento completo do que é o Espírito, do que é a super-alma, do que é o campo de atividades do mundo no qual você está desempenhando, né, essa ação de relações, de aprendizado, quando você está nessa consciência, então você está completamente livre, está liberto. Você vive na verdade de Deus, assim, não só teoricamente, mas você está usando a sua vida de alguma forma para tentar favorecer os outros espíritos, né, dorminhocos dentro desse sonho, que nunca usam a sua energia e tempo para glorificar a Deus, ou fazer uma meditação, ou cantar o santo nome do Senhor, que é o método indicado para essa era de Kali Yuga. Você continua falando, cante, seja feliz, entenda que você só pode ser feliz quando você tiver acessionado a sua energia e encontrado essa paz interna, que é você se locomover nesse mundo com confiança completa. Você observando, né, esse personagem, assim, né, essa forma humana. Então isso tudo é maravilhoso, é magnífico. Estar aqui agora podendo ouvir sobre Krishna, poder estar falando sobre Krishna, tudo isso é Sankirtana. É o que Deus, na forma do Senhor Chaitanya, pede para que façamos, que nós nos reunamos também, assim, cantando o nome de Deus para potencializar a purificação de todo o universo, não só o planeta Terra. Quando o Senhor Chaitanya Mahaprabhu ele esteve aqui nesse planeta, ele já libertou todo mundo. A presença do Senhor Chaitanya Mahaprabhu significa que a misericórdia dele veio fazer um passatempo nesse mundo para libertar todo mundo. De modo que, mesmo que seja Kali Yuga, a era mais pesada, mais irreligiosa, né, ou sem espiritualidade real, essa era de Kali Yuga também é a era mais fácil para se libertar, porque não só a misericórdia de Krishna está presente, né, em nossos corações, né? Krishna já deu a misericórdia, como ele também deu esse processo de cantar o santo nome dele, que o Mahamantra Hare Krishna é a misericórdia de Krishna manifesta na forma do verbo, e também todas as escrituras estão ali, como o Bhagavad Gita, como o Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita, e nós também temos essa vantagem de ter um devoto puro, como Srila Prabhupada, que eu entoei o mantra dele aqui no início dessa aula aqui, que está nos definindo a realidade da interpretação de acordo com Krishna, porque ele é um devoto puro enviado por Krishna ao mundo para exatamente nos dar essa oportunidade
de ouvir a narrativa perfeita de uma pessoa que está completamente unida a Deus e sendo usada e potencializada por Deus para pregar sobre o Santo Nome, sobre o Senhor Chaitanya, sobre Krishna, sobre a nossa realidade. E aí, quando a gente entra aqui nesse capítulo 13, né? Estamos agora, hoje nós vamos falar o capítulo 15, assim, você vai entendendo tudo. De modo que não há desculpa para a pessoa falar assim, ah, Deus é muito difícil de alcançar, eu tenho que ser bonzinho, eu tenho que me purificar, eu ainda não estou preparado. A nossa mente, o falso ego, está sempre racionalizando, colocando dificuldade. A coisa mais fácil no mundo é você viver com Deus, porque tudo é Deus, e você enxergando conscientemente Deus nesse modo realizado no seu coração, tudo se torna banal em relação a Deus. Porque não há outra coisa. E aí você vai ver que a sua mente é louca, porque ela está imaginando milhões de coisas, está separando o seu eu de Deus, ou achando que você é Deus, essa loucura. E daí você fica perdido nesse mundo, estudando várias escrituras, várias filosofias, religiões, e fica tentando fazer comparação. Ah, porque um falou que Deus é assim, outro falou que Deus é daquela maneira, que um teve uma experiência mística de Deus. Tudo isso, e de repente o Bhagavad Gita é o próprio Deus que está falando, a autoridade suprema. Então essa é a maior misericórdia, a maior bênção, Krishna ter vindo a esse planeta, a própria suprema personalidade de Deus, a pessoa absoluta, e ela veio aqui simplesmente, né, de um modo até meio estranho, né, na batalha de Kurukshetra, ele falou esse conhecimento para Arjuna. Então o Bhagavad Gita ele é o último capítulo do Mahabharata, que é um livro aí com 100 mil versos, né? O Bhagavad Gita acho que tem 800 versos. E aí Krishna finaliza tudo falando, ó, tá aqui o conhecimento, né? Raja Vidya Raja Guyam, Pavitram Idam Uttamam, Pavitram, que é o mais puro. Conhecimento real, conhecimento mais puro, Pavitram Idam Uttamam, Uttamam, o conhecimento transcendental. O espírito, ele é transcendental e ele precisa receber o conhecimento transcendental. E para absorver o conhecimento do Bhagavad Gita, você precisa se posicionar naquilo que você é. Não adianta ler o Bhagavad Gita com a sua curiosidade, com o seu intelecto, com a sua mente. Não vai entender nada. Por isso Krishna, no fim do Bhagavad Gita, ele está falando, não pregue esse conhecimento para quem não é devoto, para quem não é austero, para quem é ateu, para quem não tem devoção, como é comum, né, nessa Kali Yuga, já que é uma era de irrealidade, uma era de hipocrisia, uma era de desavença, tudo é conflito, tudo é mimimi, tudo é briguinha de ideologias. Então temos que ficar bem atentos a isso, bem atentos, né? Se Krishna está falando do Bhagavad Gita, por que não fazer do Bhagavad Gita a noção de vida que você vai ter nesse campo de atividades aqui, nessa forma humana. Assim, somente quando você se situa nos pés de lótus do Senhor Vishnu, Krishna, do Senhor Chaitanya, Mahaprabhu, nos pés de lótus do santo nome de Deus, naturalmente você vai ser liberto de toda essa confusão que quem está criando é a mente e o falso ego. Não existe confusão. Você só tem que entender as coisas como elas são. Você não tem que abandonar o mundo, você tem que mudar a sua consciência e passar a viver no mundo de acordo com essa consciência espiritual divina. Pronto. Não precisa ir para o Himalaia, não precisa virar um monge, não precisa nada disso. Você tem que viver com Krishna no seu coração e seguir esse processo de cantar o santo nome, que é a misericórdia de Krishna manifestada, e ele vai te dar cada vez mais e mais realização, conforme ele fala no Bhagavad Gita, que à medida que você se rende a mim, com essa devoção, com esse amor, com esse carinho, com essa amizade, eu vou me revelando para você. Se você se rende 100% a Krishna, ele vai se revelar 100% para você.
Agora, se você acredita em Krishna, canta o santo nome, mas você é muito morno, você não está colocando a sua vida nessa realização espiritual, então você vai entender Krishna ali também morno, né? 50%, 20%, mas você não vai ter aquele êxtase daquilo que se chama se tornar um devoto puro de Krishna. Você não vai sentir prema, o amor puro. E daí, tudo que Krishna quer no Bhagavad Gita é te levar a essa condição onde você está plenamente vivendo a sua vida espiritual aqui nessa escola planeta Terra, né? Nesse universo do Senhor Brahma, que é temporário, e você se qualificar, se preparar amorosamente, estando rendido plenamente a Krishna. Então, na hora da morte, já que você se entregou totalmente a Krishna, você vai para Vaikuntha Loka, Krishna Loka, Vrindavana Dhamma, viver os passatempos com Krishna. Todo mundo vai ter que fazer isso em alguma vida. E aí, se você fica dando passos, né, no mesmo lugar, deixando o seu falso ego, sua mente te dominar o tempo todo, se você não toma uma ação interna de resolver logo essa questão da encarnação, do ciclo de nascimentos e mortes, dos problemas de passado, futuro, ansiedade, trauma, desejos, sonhos, tudo isso aí é o mundo da imaginação. E daí, por isso que é muito importante entender esse capítulo 13, que fala sobre essa imaginação, que é o campo de atividades que você está visualizando aqui agora com a sua mente que está projetando esse mundo através dessa forma humana. Para sair dessa matrix, dessa imaginação, dessa ilusão, dessa maia, você tem que entender o que é a maia, o que é a ilusão. Como fala, né, o melhor ataque é a defesa. Se você está orando e vigiando sempre, prestando atenção nos seus movimentos, né, físicos, astrais, mentais, da inteligência nesse mundo, naturalmente você vai se aprimorando, igual como se fazer um exercício numa academia. Se você quer ficar forte, você tem que ir todos os dias lá na academia e fazer aquele exercício mais pesado, vamos dizer assim, e sobre a orientação de um personal trainer, de um professor da academia, que vai fazer você ficar musculoso, ficar forte. Então esse é o sacrifício que você faz para obter o corpo pretendido. E da mesma forma, Krishna está falando no Bhagavad Gita, pensa sempre em mim, coloca a sua energia em mim, porque o mundo espiritual significa isso, você ter uma relação eterna amorosa com Krishna. O servo eterno amoroso de Krishna é o que você é. Então você tem que viver como o que você é. Então essa analogia, né, é interessante. Se você quer ir para uma universidade, se formar em alguma profissão específica, você desde pequeno está estudando até chegar a ser engenheiro. E daí, quando você se forma, você começa a realizar aquilo que você sempre pretendeu, né? Construir, dependendo da profissão do engenheiro. Assim também na área espiritual você vai se desenvolver a um ponto e você vai ter um talento onde você vai servir a Deus. E servir a Deus é, vamos dizer assim, né, entre aspas, a profissão mais elevada. O servo, né, de Krishna é a alma mais assim, remunerada do universo. Agora, para quem está vivendo na ilusão, no falso ego, né, como diz na Bíblia, né, o salário do pecado é a morte. Pecado é você fazer tudo aquilo que não está te conectando com Deus. Seja coisa boa, seja coisa ruim, coisa dita certa, errada, aprovada ou não aprovada por uma sociedade. Se você não está vivendo nessa conexão constante de consciência com Deus, você está pecando. Pecar é isso. Pecado significa você se desviar do objetivo. E aí o Bhagavad Gita é que vai explicar qual é o objetivo. Por isso que ele está falando, né, Kshetra Jana, né, sobre o campo de atividades, o conhecedor do campo de atividades, o conhecimento, o objeto do conhecimento é o que a gente está discutindo aqui nesse capítulo 13. Krishna dando, né, aquela ciência completa da espiritualidade para você não ficar boiando, vagando na vida
acreditando em Deus com a sua fé morna, aí quando você vai orar a Deus para pedir alguma coisa, ou você só vai se lembrar de Deus quando você está sofrendo, e aí Deus aparece. Pô, mas que tipo de relação é essa? Né? Que tipo de amizade é essa que você tem que fazer amizade com Deus? Isso é o mais incrível, o amigo mais lindo, perfeito, o amigo que vai te suprir de tudo na sua existência. E quando você sabe que Deus está no seu coração, conforme Ele está revelando aqui, a superalma, nesse capítulo 13, isso é fantástico. Você fala assim, uau, como é simples isso, eu só tenho que me render a Deus. E aí Krishna vem no Bhagavad Gita e fala, Samahatma Sudurlabha, tal grande alma que realmente leu o Bhagavad Gita e compreendeu, mesmo assim, raramente uma pessoa se rende a mim. Então Krishna está falando isso. Apesar de você ser um devoto de Krishna, né? No caso quem está falando de Krishna, tudo, mas você não se rendeu a ele. Você não se rendeu. Ou de outra religião que seja. Você tem que se render àquilo que você... Se render significa que você entrega a sua energia, seu tempo, sua vida, seu objetivo de vida para viver conectado com o divino. Esse é o exercício da nossa vida na forma humana. Isso é o sacrifício de você pegar a sua mente sempre e reconsiderar onde que ela está situada, se ela está no futuro, se ela está no passado, ou se ela está vivendo num presente, assim, viajando, assim. Você tem que reconsiderar e despertar e entender, não, Deus está aqui, eu não sou essa forma humana, eu sou o espírito que estou com Deus, nesse processo da experiência humana, e eu vou permanecer nessa posição, né? Como diz, né, naquele livro, né, o poder do agora. Você tem que ficar aqui no agora, não é no presente, é no agora. Presente é só uma fase de transição entre o passado e o futuro, mas o agora não, o agora ele é transcendental, é onde você está com o espírito. Só que você tem que estar com Deus, não é esse presente agora onde você só está no eu real, onde você só está em você mesmo, e Deus, e você e Deus são a mesma coisa, não é assim. Você tem que estar presente com a manifestação de Krishna, conforme ele está ensinando aqui no capítulo 13, né? E dessa forma, tudo vai caminhar perfeito na sua vida, você vai estar sempre bem. Não importa se você é querido pelo mundo, se você é odiado pelo mundo, se o mundo quer te crucificar, né? Porque ninguém entende esse lado espiritual mais avançado, o lado do amor puro por Deus, certo? Isso aí incomoda, porque todo mundo está em maia, todo mundo está numa situação confortável do ego, do egoísmo, vivendo e achando que está tudo certo. Não está tudo certo, o tempo está passando, a vida está escorrendo pelas nossas mãos, que poderiam simplesmente, né, pegar o Bhagavad Gita e vivê-lo. As mãos também, né, que seguram a japamala e cantar o santo nome, assim, reter o santo nome no processo de cantar de uma forma completamente entregue, sem querer nada em troca. Você não tem que se relacionar com Deus para ter algo, entendeu? Você tem que se relacionar por Deus para ser o melhor servo amoroso nessa existência. A mente é que tem essas coisas, que tem que obter coisas, que tem que desfrutar, isso tudo está na mente. O espírito, ele já é perfeito em si mesmo, porque ele é uma parte integrante de Deus, e quando você se situa na perfeição, conforme o mestre Cristo fala, né? Sede perfeito como é perfeito o vosso Pai no céu. Então o céu é o nosso coração, onde está a superalma, o Vishnu. E aí quando você é perfeito nessa conexão com o divino, onde você não esquece de Deus, ou você sempre se lembra de Deus, você passa a viver nessa atmosfera de autossatisfação. Você não precisa de mais nada. E você também não rejeita mais nada. Você deixa a natureza material fluir. O que vier está bom, o que
não vier, tá bom também, você não está envolvido mais com essas questões emocionais, mentais. Você usa sua mente para avançar espiritualmente. Você usa esse mundo, que é uma projeção da sua mente, inclusive essa forma humana também, que é um pensamento da mente, né? E esse é o nosso poder maravilhoso como deuses, de poder estar mantendo o nosso micro cosmo, né? Micro-universo pessoal. Esse poder místico, você é um mágico, você é incrível, você é um poder de Deus agindo o tempo todo. Por isso que sempre devemos repetir, né? Eu sou Deus em ação, eu sou Deus em ação, eu sou o poder de Deus, fazendo tudo acontecer na minha vida. Eu crio o meu mundo de acordo com as leis divinas, com o amor de Deus, eu crio o meu mundo com gratidão, com prosperidade, né, com fartura, tudo para mim, por eu ser o filho de Deus, eu mereço do universo, porque Deus, ele é infinito, a criação dele é ilimitada. E Deus fala assim, você pode desfrutar de tudo, eu só quero ter o seu amor. É isso que Krishna diz, eu só quero que você desperte, entenda que a sua posição eterna é do estabelecimento de relação amorosa comigo. Então a vida acontece em plenitude. Isso é a coisa mais importante para o espírito. Estou hoje, né, cantando o nome, eu estou pensando nos pés de lótus de Krishna, Krishna é isso, Krishna é belo, nossa, aquele passatempo de Krishna, né, Chaitanya, Mahaprabhu, aí você passa a ver Deus em todo mundo, aquela pessoa, né, me falou tal coisa, e aquela coisa assim, pode ser Deus usando aquela pessoa, ou então acontece uma catástrofe, assim, vamos dizer, no planeta, aí você observa que todo mundo vai ajudar aquelas pessoas que sofreram alguma catástrofe, aí todo mundo fala, por que Deus deixou isso acontecer? Mas Deus está ajudando através de todo mundo a catástrofe, porque aquilo tinha que acontecer, mas ao mesmo tempo, né, pelo mau karma ou qualquer situação, mas aí Deus está usando todo mundo, porque Deus está dentro de todo mundo, para ajudar a recuperar aquela catástrofe, para ajudar as pessoas que estão lá, né? Então Deus está fazendo tudo através de todo mundo. Você nunca está sozinho, você está sempre com Deus, você está com todo mundo. E para o devoto de Krishna, Krishna ele vai usar todo mundo para, de alguma maneira, auxiliar na missão desse devoto que quer expandir a mensagem de Deus. Por isso que Jesus dizia, quando você auxilia, né, ou ajuda as outras pessoas, você está auxiliando a mim mesmo, né? Ele falou como Cristo, né? Se você está auxiliando as outras pessoas sendo parte integrantes de Krishna, é como se houvesse uma unidade espiritual. Apesar de mentalmente estarmos vivendo nesse conceito de separação, de modo que quando você está ajudando a humanidade, você está ajudando a você mesmo, porque você faz parte de tudo isso. Por isso Krishna está falando, quem me vê em tudo e vê tudo em mim, esse vê de verdade, de acordo com a realidade. Então vamos aqui agora para o verso 15 do capítulo 13. Sarvendriya gunabhasam, sarvendriya vivarjitam, asaktam sarvabrikchaiva, nirgunam guna brukti cha. Tradução: a superalma é a fonte que origina todos os sentidos. No entanto, ele é desprovido de sentidos. Ele é desapegado, embora seja o mantenedor, né, ou sustentador de todos os seres vivos. Ele transcende os modos da natureza e, ao mesmo tempo, é o Senhor de todos os modos da natureza material. Aqui está explicando esse mistério de que, apesar de Deus estar por trás de tudo e ser tudo, mesmo assim, ele está à parte de tudo. Então, Tinti Abeda Beda Tattva, apesar de Deus
Deus é inconcebivelmente igual a tudo e diferente de tudo, em sua posição transcendental. Tá? Então, aqui está falando, apesar de Deus criar todo esse campo de atividades, todos os sentidos, ele ser o Senhor de todos os sentidos, mesmo assim ele não está ligado aos sentidos materiais. Por isso que nunca devemos considerar Deus relativizando essa provável, né, compreensão dele através dos sentidos humanos. Senão nós vamos humanizar Deus. E tanto o Espírito quanto Deus não tem nada a ver com o ser humano. O ser humano é um corpo, né? Esse corpo aqui que foi criado por Deus com uma inteligência X que te dá a capacidade de realizar o Espírito. Mas você mesmo, o Espírito que está acionando, né, vitalmente o movimento da sua mente dentro dessa história, desse teatro aqui chamado campo de atividades, né? Inclusive, né, como a gente tem que repetir sempre, não, o corpo, esse corpo humano faz parte desse campo de atividades. Não existe um corpo vivendo no mundo, existe um espírito tendo experiências através do corpo, nisso que se chama a mente que gera esse campo de atividades, no qual Krishna explicou nos versos anteriores quais os 24 elementos que compõem toda essa história aqui. De modo que, apesar de Krishna ser o Senhor dos sentidos, ele é transcendental aos sentidos. Ele não participa materialmente desse mundo. Quem participa desse mundo é o Senhor Shiva, que é uma expansão do Senhor Vishnu. E aí eu e Deus estamos agora observando essa estrutura de configuração humana nesse movimento do campo de atividades, mas nós não estamos assim ligados diretamente. A diferença é que o espírito, como uma potência, uma energia tatasta shakti, uma energia marginal de Deus, que posso ficar tanto no mundo espiritual quanto no mundo material, eu não sou Deus, por isso que eu me identifico com essa energia material. Eu acho que eu tenho sentidos, eu acho que eu estou desfrutando do mundo, que eu estou conquistando coisas, que eu sou o Bacta alemão e que eu sou brasileiro, que eu sou um homem, que eu tenho isso, eu tenho aquilo, entendeu? A diferença entre a alma e a super-alma é essa. A super-alma, ela jamais se submete a essa falsa percepção. E é isso que a super-alma quer de nós. Ele fala assim, olha, enquanto você estiver nesse falso ego aí, em contato com essa energia do falso ego, que é um dos elementos que constituem esse campo de atividades, esse falso ego que interage, ele que interage com os modos da natureza material, bondade, paixão e ignorância, você vai ficar condicionado, você vai ficar preso. Você vai viver essa vida como se fosse a vida real. E essa vida é só um cinema, e você está no cinema assistindo esse filme, mas você está lá, esqueceu que você está assistindo o filme. Aí você está vivendo as emoções daquele personagem naquela tela de cinema, né? Esse cinema, a tela do cinema representa o Brahman, mas você está achando que você é uma imagem. Esse corpo material e esse mundo, né? Suposto mundo no qual o corpo está vivendo, é uma imagem da mente. Tudo que você está vendo aqui agora através dos seus sentidos, você não está vendo realmente. Todas as imagens estão se formando nesse cérebro, que é um computador, né, que Krishna criou para você entender isso. Do lado de fora é tudo átomo. Igual no filme da Matrix, né? Quando ele olhava a telinha da Matrix, era só número, 01, 01, 01, 01, mas o técnico lá da Matrix, ele, ao enxergar os numerozinhos, ele sabia quais as imagens que eram compostas por aqueles numerozinhos. Assim como você está vendo minha imagem aqui agora no computador, isso é tudo 01, 01, 01, 01. Mas você está vendo uma imagem. E essa imagem está sendo formada dentro do seu cérebro, que é o computador que Deus criou para fazer essa transcodificação energética, e aí você acha que o mundo está acontecendo do lado de fora, por quê? Porque você está se identificando com esse corpo, mas esse corpo está dentro também, certo? Isso aí você vai
compreender e vai realizar quando você começar a fazer uma meditação. Aí quando você se situar no espírito, naturalmente você vai compreender que tudo sempre é um sonho, né? Assim, quando você está sonhando, aquele mundo está acontecendo dentro da sua mente, aquele corpo existe dentro da sua mente, dentro do cérebro astral, que é como a mente reconhece a sua projeção e a sua vivência ilusória. A ideia de Krishna, quando ele vem aqui nos ensinar sobre a natureza do desfrutador e a consciência, é exatamente para você transcender isso e ficar na posição que ele está. Deus, ele nunca se ilude. Não existe que Krishna, quando veio aqui no planeta, ele teve que descer umas oitavas dimensionais, e aí ele ficou iludido. Assim. Isso é interpretação humana. Krishna é sempre Deus. E ele tem o poder, a potência de vir aqui nesse planeta ou qualquer universo e se manifestar do jeito que quiser. Ele jamais se ilude. Ele sempre sabe que ele é Deus. Senão não seria Deus, né? Como assim um Deus que se ilude? Quem se ilude é a entidade viva, a energia, a parte fragmentária de Deus que somos nós. Então essa é a diferença entre a alma e a superalma. Vishnu. E Vishnu é só uma expansão de Krishna. Tá? Então, são assuntos assim que temos que saber, e esse capítulo 13 ele é fabuloso por isso, que ele Krishna está se descrevendo. Olha, entenda que eu não tenho nada a ver com a sua história, não. Eu sou neutro, mas eu tô sustentando, né? As suas besteiras que você está fazendo aqui, a sua ignorância. Mas aí, ó, o conhecimento do Bhagavad Gita está aí. O processo de você libertar a sua mente está aí. Mas se você não faz, aí Deus fala assim, bom, o problema é seu, se sua vida está negativa, se você está sofrendo, se você está insatisfeito, infeliz, inconsciente, né? Sempre se lamentando, depressivo, tendo medo, aquela insegurança nesse mundo. Então, isso aí é o problema seu que não está querendo sair desse falso ego, que está procurando um modo confortável de viver nesse mundo, de se adaptar nesse mundo, mesmo que um sistema, né, demoníaco esteja assim, te escravizando a sua rotina e você está ali numa perrengue, né, como fala, matando um leão por dia, e você procura um alívio, procura ficar feliz fazendo alguma coisa que aparentemente vai trazer uma certa alegria ou satisfação, mas tudo isso está dentro da ilusão desse campo de atividades. E quando você vai para o espírito, você consegue ver isso. Fala assim, não faz mais sentido. Certas coisas que eu fazia para me aliviar do sofrimento dentro de um contexto ilusório daquilo que eu imagino que seja felicidade, mas que está tudo relacionado com o falso ego, com a mente. E aí você, entendi, agora eu vou me render a Deus, vou encontrar essa paz interna, vou cantar e ser feliz, vou meditar, ficar em paz, vou me associar cada vez mais com esse pensamento em direção à suprema personalidade de Deus, e vou encontrar a perfeição. Perfeição é isso, viver em amor por Deus realizado. Não é só amar a Deus dando dízimo, indo na igreja, ou até mesmo cantando o mantra Hare Krishna, não é isso. Você tem que entender o que você está fazendo. O Bhagavad Gita é um manual para você entender o que você deve fazer de uma forma consciente. E assim, nesse exercício, né, da prática espiritual, você vai purificando essa mente louca que está projetando milhões de coisas menos o serviço devocional, e você vai atingir o ponto em que você simplesmente vai ser o senhor da sua mente. A sua mente vai se tornar uma amiga, um instrumento. A mente é maravilhosa quando associada com o nosso objetivo consciente de ser nesse mundo. Mas se você não usa a sua mente, o seu campo de atividade, seu mundo, vai ser completamente contaminado, completamente desequilibrado. Aí cada dia que você acorda com esse corpo, nesse mundo que é criado pela sua própria mente, parece uma tortura, né? Aí tem o envelhecimento, tem as doenças, e vai acontecendo uma porção de coisas que é da natureza temporária da mente. Acontecem algumas coisas boas também, né? Há um certo equilíbrio dependendo do que você está pensando todos os dias e sentindo.
E aí você começa a falar, e Krishna vem e fala, né? Pensa sempre em mim, porque se você pensar sempre em mim, sua vida vai ser maravilhosa, vai ser perfeita, porque eu sou tudo e você está emanando essa luz, né? Constantemente. E se você quer fazer algo de bom nesse mundo, fale sobre como as pessoas podem realizar o divino em seus corações. Cite, né, a autoridade divina, né? Mostre assim qual é a quais são as palavras de um devoto fidedigno realizado em Deus, conforme Krishna diz no Bhagavad Gita, né? Se você quer aprender a verdade, aproxime-se daqueles que já vivem na verdade. Preste serviço submisso a essas almas. Faça perguntas relevantes. Você só vai fazer perguntas relevantes a partir do momento que você está inserido nesse desejo real de avançar para Deus. E você vai lendo as escrituras e a sua inteligência vai questionando, vai duvidando, mas você vai, e você encontra uma pessoa que está realizada e ele vai eliminando as suas dúvidas e você tira o falso ego, né? Que o falso ego ele quer sempre contestar, ele quer debater com a pessoa que está realizada em Deus. E aí a gente vê a história aí dos grandes mestres, né? Todos os assim chamados renomados religiosos da época, assim, agrediam, difamavam aquela pessoa que simplesmente está vivendo em amor a Deus de um modo pacífico, querendo que todo mundo seja feliz. E essas pessoas são lobos, né? Vestidos de cordeiros, são víboras, né? Taças sujas por dentro, mas aparentemente criam uma um tipo de limpeza ou beleza externa para manifestar a pompa, né, espiritual. Então, assim, Deus não reconhece essas pessoas que estão pregando, que estão fazendo milhões de coisas, mas são hipócritas. Não vivem a realidade de Deus. Temos que considerar, né, o que queremos de fato. Se você tem o conhecimento, entende o que você tem que fazer, você faz. Isso vai agradar a Deus e Ele vai te ajudar no processo. Você não está sozinho, tem forças angelicais, tem forças superiores de semideus, todo mundo aí pronto para te auxiliar no seu desenvolvimento, no seu despertar espiritual desse sonho material, que é um sonho da mente, né? A lei, lembrei da lei do mentalismo, né, de Hermes Trismegisto, né? Tudo é mente. E quem está aqui dentro é demente. É demente, está vivendo uma vida sem nenhum sentido. Você está gastando a sua vida. Porque você não para, você está no modo da paixão, você está agitado. Tem que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Eu tenho que fazer toda aquela ansiedade o tempo todo, né? Então, Krishna fala que o modo da paixão é o inimigo mais assim, violento da alma. Que a alma nunca entra no silêncio interno. O modo da paixão é você quer ganhar o mundo e perder a alma. A gente sempre repete isso. Tem que repetir para você entender que você não tem que se ajoelhar ao diabo do falso ego que está querendo te dar todo mundo, te fazer famoso, poderoso, ter tudo de bom na vida, né? Então você tem que ser como o Cristo, né? Não, adorarei apenas o Senhor Supremo. Porque todo esse poder, toda essa poeira cósmica chamada Terra, né? Não é nada. Aí o falso ego quer conquistar essa poeira, esse grão de areia na praia de Deus. E Krishna fala, eu sou a fonte de tudo, eu estou no seu coração. Acorda, criatura. Acorda e se rende a mim. Para de conversa mental. Renda-se, deixa que eu vou agir na sua vida. Experimenta isso. Mas aí a pessoa nem tenta, né? Porque acorda no outro dia, pode ter ouvido uma aula dessa, mas no outro dia ela já está de novo na mente, no falso ego, no sonho, nas narrativas do mundo, nas informações do sistema demoníaco, a internet, né? A internet é uma prisão. Quando você não está na vida espiritual, você está ali, aí fica o dia inteiro assim, né? Passando figurinha ali nas redes sociais, aí a televisão, e aí
Tudo é construído para você virar um bobo da corte, para você alimentar um sistema com o seu trabalho, com a sua energia, e Deus no coração gritando o tempo todo: eu estou aqui, acorda, aquietai-vos, sabei que eu sou Deus, aquietai-vos. Está compreendendo isso? Então, a superalma é a fonte que origina todos os sentidos. No entanto, ele é desprovido de sentidos. Os sentidos são criados por Deus para que a alma, dentro do seu progresso de evolução de consciência, né, de conscientização de Deus e futuramente, e provavelmente uma rendição a Deus, Krishna dá esses sentidos para que a gente manifeste a nossa própria experiência. Mas ele mesmo, ele não tem nada a ver com esses sentidos materiais. A alma é que é dominada por esses sentidos. E daí ela acha que é o corpo, que o mundo que ela vive é o mundo dela, né? E o mundo é o mundo de Deus, você está no mundo de Deus sempre. Por isso que a vantagem é o quê? É você se situar naquilo que você é. Então aqui Krishna está falando, eu estou te dando os sentidos para você ter a experiência que você mesmo está escolhendo. Você não está aqui vivendo esse mundo material à toa, você escolheu estar aqui. Só que você esqueceu completamente, você foi dominado. Aí Krishna vem falar, o Bhagavad Gita se apresenta e está falando, você não é nada disso, você é um espírito e você é transcendental, essa energia material. Mas como Maya é a energia de Deus, facilmente a alma é dominada por essa energia. Mas Krishna fala no Bhagavad Gita, a partir do momento que você se rende a mim, eu tiro o véu de Maya. Eu tiro a ação dos modos da natureza na sua vida. Né? Você levanta o véu e começa a enxergar aquilo que está além do véu. Certo? Então, a superalma, né, que está no seu coração junto com você, ela é que está sustentando, mantendo e produzindo tudo aquilo que você está vivendo. No caso aqui ele falou os sentidos. E você está imerso nessa energia, nesse campo de atividades. E você só vai se libertar disso quando você se render a Deus no seu coração e entender todo esse mecanismo que está sendo explicado aqui no capítulo 13 da constituição desse campo de atividades, desse corpo físico, né? Que ele tem 5 elementos grosseiros, 3 sutis, e aí tem toda uma nomenclatura em várias filosofias sobre esse assunto, mas que Krishna faz uma descrição muito breve aqui, simplesmente para você entender o que é isso tudo, e que o importante é você se render à superalma, entendendo que a superalma é uma expansão de Krishna que está no seu coração, que é Krishna mesmo. Não tem diferença entre Vishnu e Krishna, mas você tem que entender que existe uma fonte suprema disso que se chama a superalma no seu coração, que é a forma misericordiosa de Krishna te acompanhar vida após vida, te dando oportunidade e possibilidade de você se iluminar e poder um dia voltar para o seu lar original, que é Vaikuntha Lokadama. O mundo que é sustentado pela potência interna de Deus. E esse mundo que a gente está aqui agora é sustentado pela potência externa de Deus. Tá? Bahiranga Shakti. Lá no mundo espiritual é Antaranga Shakti. Então ele fala que Vishnu, Krishna é desapegado, embora seja o mantenedor de todos os seres vivos. Quem está mantendo a sua própria vida é Deus. Você é uma parte de Deus. O todo é que está mantendo a parte. O sol é que está mantendo os raios do sol. O oceano é que está mantendo as gotas do oceano. Compreende? E aí você quer deixar Deus de lado, quer separar de Deus e achar que você é que está mantendo a sua vida. Você não está mantendo, você está sugerindo, você está propondo e Deus dispõe. Você propõe e Deus dispõe. Você está propondo que você quer uma experiência assim, e aí Deus manifesta. Então, por que não querer uma manifestação de amor com Deus, onde você vai ser completamente feliz, satisfeito, autorrealizado nesse mundo,
Então proponha isso a Deus no seu coração. Ah, Deus, eu não quero mais viver essa vida que eu não sei o que está acontecendo à minha volta e que tem uma opção de força sinistra aí, tem opção de anjo, tem opção, tem uma opção de coisa. Eu entro na internet, eu enlouqueço porque tem todo mundo falando milhões de coisas, tem várias ciências, esoterismo, magia, várias religiões. Pô, eu estou enlouquecendo, Deus, eu quero encontrar a resposta. Aí Krishna fala, pensa sempre em mim. Como Krishna, como Vishnu. Sente a minha presença no seu coração, porque eu que vou manter tudo aquilo que você quer. Deus nos dá esse livre-arbítrio. O que você desejar, Deus, apesar de não ter nenhuma relação material com essa existência ilusória, ele que está sustentando tudo, inclusive a energia ilusória, Maya. Maya é uma energia que está servindo a Deus, fazendo o serviço de deixar as pessoas em esquecimento. Porque você não quer se lembrar de Deus. Se você quisesse realmente se lembrar de Deus, você se renderia aos pés de lótus de Deus. E aí você sairia desse sonho, você sairia desse cinema onde você está assistindo esse filme que pode ser bom, pode ser ruim, pode ser um filme de comédia, pode ser um filme de drama, o filme que você quiser. Entendeu? Esse é seu poder. Poder de não se envolver, de poder só assistir a historinha da sua vida de uma maneira neutra, assim como Deus no seu coração está assistindo. Deus não está te julgando, Ele está te dando todo o conhecimento. E fala assim, ó, se você seguir essas instruções que eu estou te falando, né, por isso que é buscar a justiça e o reino de Deus em primeiro lugar, ou a misericórdia de Deus em primeiro lugar, e aí você vai caminhar firme e resoluto nesse mundo, sem se identificar com esse mundo. Estou nesse mundo, mas não sou desse mundo. Então qual é o problema? O problema é que você está achando que é esse falso ego. Esse falso ego que é todo o problema. Vida espiritual significa dissolver o falso ego. E a mente, ela não quer sair da posição de senhora. Ela que controla o espírito. Ela se acha o máximo. E você não... A mente não foi criada para dominar o espírito. A mente foi criada para servir o espírito. O espírito, ele existe para servir a Deus. E Deus existe para servir a todo mundo. Em amor, em alegria. Você é um filho de Deus, você é amado por Deus, você é um ser lindo, incrível, com poderes e qualidades assim, você nem pode imaginar, mas agora tudo está esquecido, apagado dentro dessa falsa identificação nesse corpo, e você está se lamentando o tempo todo, sofrendo, acordando todos os dias como se fosse, né, um peso agarrado nas suas costas, e você caminha, né, assim, de um modo sufocado, indo para um futuro onde parece que só tem a morte, e você, vou morrer, e depois vou voltando. Você nunca vai morrer, você é eterno. Aqui e agora, eterno. Entra nessa eternidade, junto com a eternidade de Deus. Certo? Então aqui, Krishna está falando assim, Krishna é desapegado. Apesar de ele manter tudo, ele é desapegado, ele é neutro. E você tem que ter essa qualidade de Deus. Só que Deus, ele nunca se apega a nada. Deus só se apega ao amor do seu devoto puro. Esse que é o apego de Deus, né? Se formos falar que Deus tem algum apego, né? Esse amor, né? O amor no coração de um devoto puro é a manifestação de Srimati Radharani. Por isso que Krishna é apaixonado por Srimati Radharani. Aí Krishna fica apaixonado por aquela alma que está expressando esse amor que é o símbolo de Srimati Radharani. Krishna, ele só se entrega para Srimati Radharani, ou para quem Srimati Radharani indica para ele aceitar, né? Como membro lá do seu mundo espiritual. Tá? Então aqui, ó, olha que importante esse verso. Krishna é desapegado, ele está mantendo tudo, mas desapegado. Você que está se apegando e está achando que você que está mantendo o mundo, você não está mantendo nada. Então flua com Deus, aconteça com Deus, ele vai fazer com que o seu mundo seja o melhor possível dentro dessa encarnação humana para você atingir esse objetivo da autorrealização espiritual. Tá? Aí depois Krishna fala que, depois ele fala assim, ó, Krishna, Vishnu, a super-alma transcende os modos da natureza
e ao mesmo tempo é o Senhor de todos os modos da natureza. Ou seja, significa que tudo é regido maravilhosamente por Deus, mas Deus ele não está inserido nesse contexto das experiências de todas as entidades vivas nesse mundo. Krishna, Vishnu, ele só se manifesta mesmo no coração de um devoto puro. E o devoto puro é o meio transparente de Deus nesse mundo, onde ele está sempre falando de Krishna, ele está sempre querendo, né, fazer com que as pessoas acordem, despertem desse sonho, saiam do colo da bruxa Maia. E depois, quando você está com Deus, você faz amizade com Maia. Assim como o Senhor Shiva, né? O Senhor Shiva, Maia serve ao Senhor Shiva. Então, nós temos que atingir essa posição também do Senhor Shiva, onde Maia serve ao ego. Compreende? E quando você está na posição do Senhor Vishnu, Lakshmi Devi, a energia da fortuna, da prosperidade, de tudo que é de excelência na existência divina, a Lakshmi Devi passa a servir um devoto que está vivendo como um Vishnuzinho, né? Nessa existência incrível, que é simples, mas a mente das pessoas não consegue dar o passo para a autorrealização. Aí Krishna está falando, é muito rara uma alma fazer isso, porque o falso ego é terrível em Kali Yuga. Mesmo que eu facilite, dando o santo nome, dando Bhagavad Gita, fazendo arranjos na vida da pessoa para que ela possa meditar, assim, mesmo fazendo isso, o falso ego é tão terrível, né? A mente é tão contaminada que ela sempre vai dar desculpas para não fazer essa prática espiritual, ou esse desenvolvimento interno, consciencial, para atingir a realidade suprema, que é o maior ganho, né? O maior ganho é você viver nessa consciência de Deus. Isso é maravilhoso, porque é um sentimento que quem está no falso ego não consegue entender, que a alma está autossatisfeita. E daí a gente vê toda essa brincadeira, né? Esse mundo material aqui é uma brincadeira, é um sonho. Esse sonho que você está vivendo pode ser um pesadelo ou pode ser um sonho bom, mas tudo é sonho. Então a realidade é aquilo que está além do sonho. Tanto do mundo de vigília, quanto do mundo com sonhos, quanto do mundo sem sonhos. Sono sem sonhos. E o mundo de vigília é onde o modo da bondade atua, é o mundo mais propício para você obter esse conhecimento que a gente está falando aqui agora. Né? É onde o sonho parece mais real, onde tudo isso aqui, esse corpo, esse campo de atividades, parece assim, tão real que você acha que, não, mas o que existe além disso? Assim, quando você está sonhando, você pode estar lá no sonho, mas o que existe além disso, desse mundo aqui de sonho onírico, aí você acorda outro dia na sua cama e esse mundo onírico já não... Ele era uma produção da sua mente. Assim também vai chegar um dia que você vai acordar, quando você se render a Krishna, você vai acordar desse sonho, e aí você vai olhar, aí você vai estar acordado e você fala, nossa, eu estava sonhando o tempo todo nesse mundo de vigília. Isso é que caracteriza um devoto que avançou em consciência. Com a sua consciência ele pode entender como é que ele está gerindo o seu mundo pessoal. Ele pode entender como a super-alma está mantendo o mundo pessoal de cada ser, já que a super-alma está dentro de cada coração mística, junto com cada alma individual. A super-alma está sustentando todo esse universo, cada átomo. Cada movimento de sentimento, de pensamento, tudo isso só pode acontecer porque a super-alma está presente junto com a alma, dando à alma o manejamento livre, né, o livre-arbítrio para ele criar o que ele quiser. Essa é a beleza da nossa existência, somos criadores, somos mágicos, somos incríveis. E quando estamos com Deus, então... aí temos o processo consciente do espírito de agir sobre a mente e criar o mundo que quiser. E o mundo de um devoto puro que ele cria
é o mundo onde ele pode fazer o serviço devocional, criando arranjos ou fazendo, né, oportunidades para dar essa realização dele feliz para as almas que estão vivendo dentro desse mundo de sonho como se fosse um pesadelo, que estão sofrendo o tempo todo, estão tomando remédio, drogas e reclamando de tudo e associando a sua mente com informações desse reino demoníaco, seja político, religioso ou de enganadores de todas as espécies. E você sai de tudo isso, e você fica bem em você e caminha na sua vida simplesmente para levar o Deus que está vivo no seu coração, para que as outras pessoas possam reconhecer que esse mesmo Deus vivo está no coração delas. E que aqui tudo é um sonho, e que existe uma realidade, e que essa realidade você só vai perceber quando você entrar em meditação, ou quando você cantar o nome de Deus em pureza. Naturalmente você vai começar a perceber tudo isso aqui à sua volta sem nenhum problema. Tudo vai ser resolvido muito facilmente, porque Krishna vai tirar esses véus da ilusão. E essa é a nossa capacidade quando Deus nos dá essa forma humana, que tem essa inteligência para resolver essas questões. Quem sou eu? O que eu estou fazendo nesse mundo? O que é o mundo? O que é a vida? O que é a morte? Quem é Deus? Como que eu me relaciono com Deus? Tudo isso é revelado por Deus. O tempo todo. Tempo todo. Você está vendo, está com a visão clara. Agora eu estou vendo Deus em tudo. Pronto. Perfeição, vitória do Espírito nessa forma humana. Você conquistou o propósito supremo, que é se unir qualitativamente em amor com Deus no seu coração. Precisa de tanta confusão, tanta loucura. Que Deus está lá, o velhinho, né, jogando raios na nossa cabeça, que nós somos culpados, somos pecadores, e tantas dogmas, tantas coisas, tradição, instituições brigando entre si, em todas as áreas da expressão humana. E todo mundo tinha que viver feliz em Deus, todo mundo buscando fazer o outro feliz nesse contexto energético, mas aqui na Escola Terra é isso, é Kali Yuga, dualidade, faz parte de tudo isso também. Você ficar nesse sonho aqui de miséria e sofrimento, identificado com esse corpo, tudo isso tem um propósito. Alguns estão se libertando porque aceitam as indicações divinas, e outros estão simplesmente sonhando. E tudo bem, pode sonhar, não tem problema. Um dia o espírito vai acordar. Só que isso às vezes vai levar bilhões de vidas em vários planetas, em vários universos. E para que sustentar esse processo de ignorância? Então temos que tomar imediatamente a resolução. Eu vou viver aqui no mundo consciente de Deus, não tenho que abandonar o mundo, nada, vou caracterizar esse personagem, Bhakta alemão, que, né, gosta de fazer o serviço devocional, e também vou me relacionar com as pessoas materialistas, dando uma associação mais luminosa para elas, sem ter que ficar aceitando a associação materialista delas, de maneira tal que você se perca nisso, né? Prajalpa, né? Prajalpa significa conversa desnecessária sobre coisas que são informações do falso ego. É por isso que Krishna fala. Krishna fala que o silêncio, né? Silêncio não significa você ficar quieto. Silêncio significa que você só fala sobre as coisas espirituais. Esse é o verdadeiro silêncio da alma.
Então aqui está falando tudo que Krishna, a super-alma que está no seu coração, dentro desse campo de atividades, ele é o Senhor supremo de tudo, ele que rege os três modos da natureza material, que é o princípio básico de manifestação, onde tudo se combina para formar tudo que você está contemplando com os sentidos, né? Ele está falando que ele é a fonte de todos os sentidos, mas ele não tem sentidos materiais, igual nós temos aqui nessa identificação com o falso ego, e que Deus ele é completamente neutro, desapegado de tudo, e mesmo assim ele está mantendo esse mundo para a nossa experiência aqui, né? De alguma forma estamos experimentando isso porque nós temos que experimentar, né? E ao mesmo tempo entendemos que Deus ele só vai se revelar para aquela pessoa que está querendo essa revelação dele. E para ele se revelar, você tem que se render a Krishna, e na proporção dessa rendição, porque você entendeu esse capítulo 13 do Bhagavad Gita, você recebe a assistência dele dentro do seu coração e tudo é revelado, e você acorda do sonho. Quando você acorda do sonho, você fala, uau, não é possível que eu estava vivendo em tamanha estupidez, né? Mas essa estupidez é necessária. Se você não estivesse vivendo no sonho, quando você acorda do sonho, você não saberia que é um sonho. Não é assim? E lá no mundo espiritual não tem esse contexto aqui material. Lá é tudo espiritual. Lá é o sonho vívido, real. É a realidade. Não tem sonho. Não tem tempo, não tem espaço, não tem nada disso que tem aqui nesse mundo, que é só uma sombra do mundo espiritual. Aqui é a caverna de Platão. Você está do lado de fora dessa caverna. E você sabe quem está naquela caverna e como as pessoas estão vivendo naquela caverna, naquela limitação. Então isso é interessante. É interessante você estar vivendo em Deus, mas estar vendo também o mundo de sonho, como as pessoas veem no falso ego, e você pode ver esse mundo também como a presença de Deus. E não há nenhuma dificuldade disso, a partir do momento que você começa a viver na consciência de Krishna, na consciência de Vishnu. Certo? Nem sei se eu faço aqui o significado, já está 1 hora e 6 minutos. Eu vou fazer. Vou fazer, que esses capítulos, essas aulas estão assim, maravilhosas, né? Então o significado de Srila Prabhupada aqui: embora seja a fonte de todos os sentidos das entidades vivas, o Senhor Supremo, diferentemente delas, não tem sentidos materiais. Tá? Deus ele não é impessoal, ele é uma pessoa absoluta e ele tem sentidos supremos. Agora, ele não tem esses sentidos materiais aqui que ele está mantendo para a nossa experiência, né, onírica. Tá? Então temos que entender isso, né? Aí que a pessoa quer determinar que Deus é impessoal porque ele não tem nada a ver com esse sonho material. Então Deus tem a ver sim com esse sonho material funcionalmente, porque ele está mantendo a experiência de todo mundo para esse propósito de todo mundo, que é uma energia dele, despertar o amor a Deus. Certo? Porque as pessoas, como eu falei, querem humanizar Deus. Aí, não, Deus é Deus, ele não tem esses sentidos que a gente tem. Mas quem é que está tendo esses sentidos? É o falso ego. O espírito também, ele tem sentidos espirituais, igual o de Deus. Só que esses sentidos espirituais vão ser manifestados quando você estiver rendido a Deus e quando você estiver no mundo espiritual. Mas enquanto você estiver aqui, esses sentidos materiais que são relativos ao corpo, mas quem está sustentando isso é Deus, apesar de ele não ter esses sentidos. Porque esses sentidos são elementos materiais, energia material. Tá? Na verdade, as almas individuais têm sentidos espirituais. Porém, na vida condicionada, eles estão cobertos pelos elementos materiais. Os sentidos do espírito estão se manifestando pervertidamente ou equivocadamente pela falsa identificação com a mente. A mente é o centro dos sentidos. E aí você tem que se render a Deus para manifestar os seus sentidos espirituais nessa dimensão material. Aí você espiritualiza tudo, né? Já que os sentidos é que percebem a existência ou o mundo à sua volta.
cobertos pelos elementos materiais, e por isso as atividades sensoriais manifestam-se através da matéria, tá? Porque somos energia marginal, Tatastha Shakti. Nós podemos manifestar nossa vida sensorial através da matéria ou através do espírito, do mundo espiritual, do mundo material ou do mundo espiritual. Por isso que a gente está condicionado e fica preso nessa matéria. E Deus não, Deus ele nunca... Deus sempre é transcendental, tudo está dentro de Deus, Deus está dentro de tudo. Deus é diferente da entidade viva. Por que você está aqui em Maya? Deus não está em Maya. E aí você quer julgar que Krishna, quando veio aqui no mundo material, ele ficou em Maya? Isso é falta de conhecimento, isso é uma ofensa à sua fonte, ao ser divino. Querer diminuir Deus, e daí você conceituá-lo de uma forma impessoal, só para tirar esse tipo de sentido que te condiciona e não atribuir Deus. Então Deus tem sim, ele está falando aqui, ele tem sentidos, o próprio Deus está falando aqui nesse verso, eu tenho os sentidos supremos, no qual eu me relaciono com todas as almas do mundo espiritual. Essas almas que são minha energia. Certo? Os sentidos do Senhor Supremo não estão sob esta cobertura. Seus sentidos são transcendentais. E, por conseguinte, chamam-se Nirguna. Nirguna, né? Significa que Nir quer dizer não tem qualidades materiais. Guna significa os modos materiais, mas seus sentidos não têm cobertura material. Deve-se compreender que os sentidos de Deus não são exatamente como os nossos. Deve-se compreender que seus sentidos não são... embora ele seja a fonte de todas as nossas atividades sensórias, seus sentidos são transcendentais e não contaminados. Isto é muito bem explicado no Shvetasvatara Upanishad 3.19, no verso Apani Padodje Javano Grahita. A Suprema Personalidade de Deus não tem mãos materialmente contaminadas, mas com suas mãos ele aceita qualquer sacrifício que lhe seja oferecido. Esta é a distinção entre a alma condicionada e a superalma. Ela não tem olhos materiais, mas tem olhos, senão como poderia ver? Ele vê tudo, o passado, o presente, o futuro. Ele mora no coração do ser vivo e sabe o que fizemos no passado, o que estamos fazendo agora e o que nos reserva o futuro. Krishna está nos acompanhando. Nós esquecemos do que fizemos, mas Krishna ele não esquece, porque ele nunca esquece, ele sabe de tudo. Ele sabe de tudo da nossa vida. Mas não devemos temer a Deus porque ele sabe do nosso passado ou do nosso pretenso futuro, de acordo com o que estamos fazendo aqui agora. Temos que agradecer essa presença de Deus. Toda a nossa vida, a nossa colheita aqui, né, assim chamada, do que semeamos numa vida passada, é Krishna que está manifestando. Aí às vezes a pessoa está sofrendo nesse mundo, mas eu não fiz nada para estar sofrendo, assim, para dar tudo errado comigo, porque você não sabe o que você fez numa vida passada. E Krishna, né, ele está te dando a bênção de você não lembrar das besteiras que você fez na vida passada. Você pode ter sido um grande assassino, uma pessoa muito má. E Deus te deu, zerou, né, a sua memória para você ficar de uma forma mais leve, né, tentando se render a Ele. Então você tem que entender isso tudo. Parar de se vitimizar. Nada acontece na sua vida que você mesmo não tenha criado ou que não está criando. Nesse chamado assim, presente. Então Krishna ele
Ele vê tudo, né? É o olho que tudo vê, né? A gente fala que é a sociedade secreta, que é, que é aquele olho que tudo vê, mas o olho que tudo vê é Krishna, é Vishnu. Não é o demônio que vê tudo nesse mundo. Se um demônio vê tudo nesse mundo é porque Krishna está dando o poder dele de ver. Mas quem tá por trás de tudo é Krishna. Ele vê, ele deixa acontecer, ele deixa o pau quebrar, né? Mas ele sempre vem bondosamente passar a mensagem dele. Ele vem pessoalmente, se manifesta, ele manda o seu devoto. E aí você tem que considerar tudo isso, né? Considerar. Ele mora no coração do ser vivo e sabe, né, tudo que fizemos no tempo. Isto também se confirma no Bhagavad Gita. Ele conhece tudo, mas ninguém o conhece. Está dito que o Senhor Supremo não tem pernas como as nossas, mas ele pode viajar por todo o espaço porque ele tem pernas espirituais. Em outras palavras, o Senhor não é impessoal. Ele tem olhos, pernas, mãos e tudo o mais. E porque somos partes integrantes do Senhor Supremo, também temos tudo isto. Você tem uma forma espiritual, igualzinha à forma de Deus, né? Com todos os sentidos espirituais, com pernas, mãos. Só que no mundo espiritual é outra constituição energética completamente diferente dessa. E essa manifestação dessa forma humana, ou a forma animal, né, que tem perna, olhos, tudo também, é um reflexo do mundo espiritual. Só que é um reflexo sombra, né, do falso ego. Falso ego é isso, é o reflexo pervertido da existência espiritual, que é esse tipo de energia que você se envolve e você passa a manifestar essa situação aqui nesse campo de atividades. Compreende como tudo isso é maravilhoso saber? Então temos tudo isso, mas as mãos, né, de Deus, de Vishnu, de Krishna, né, as pernas, olhos e sentidos não estão contaminados por esta natureza material. Repetindo, essa é a única diferença entre nós e Deus, é que nós nos submetemos, caímos na armadilha do encanto material. E Krishna, Vishnu, nunca entra em contato com a energia material, porque ele é o senhor da energia material. E ele está mantendo tudo isso para que nós tenhamos a experiência de acordar espiritualmente e na hora da morte voltar para o mundo espiritual. Essa é a bondade de Deus, né? E se você está rendido a ele, essa experiência se torna salutar, né? Se torna agradável. O Bhagavad Gita também confirma que quando o Senhor aparece, ele o faz como ele é, através de sua potência interna. Ele não é contaminado pela energia material, porque ele é o Senhor da energia material. Na literatura védica, encontramos que toda a sua corporificação é espiritual. Quando Krishna está presente nesse planeta, ou o Senhor Chaitanya, ou qualquer encarnação Vishnu dele, né, não tem nada a ver com energia material. E só pode compreender isso quem tem esse conhecimento aqui, ou quem está vivendo no espírito. E ao você ler um passatempo de Krishna, imediatamente tudo é espiritualizado no seu interno. E daí Krishna começa a se revelar para você, dentro de suas atividades, de suas qualidades, de suas potências, né, do seu humor, sua beleza, sua criação, sua fama, enfim, de tudo. Então, Krishna, né, Vishnu, ele tem uma forma eterna chamada Satchitananda Vigraha, uma forma plena de consciência e bem-aventurança. Ele é pleno de toda a opulência. Ele é o proprietário de toda a riqueza e dono de toda a energia. Ele é o mais inteligente.
e é pleno de conhecimento. Estes são alguns atributos da suprema personalidade de Deus. Todas as qualidades de Deus são em número, em quantidade infinita. E nós, como partes de Deus, temos esses atributos e qualidades de Deus em proporções infinitesimais. Tá? E quanto mais estamos unidos a Deus em consciência, mais nós manifestamos essas qualidades e atributos e potências, ou seja, nós somos potencializados cada vez mais em nossa expressão de ser espiritual nesse mundo, quanto mais nos rendemos a Deus e cultivamos essa vida espiritual. Aí você vai ficar fortão, né? Um fortão da academia divina, né? Imagina, super-alma é o personal trainer do atleta espiritual. É o dono da academia. Você nem precisa pagar, vai lá, o cartão já tem todo o crédito, né? Ele é o mantenedor de todas as entidades vivas e a testemunha de todas as atividades. Então ninguém pode enganar Deus, ninguém pode pensar que está fazendo algo escondido de Deus. Mas ele é neutro, né? Ele está deixando. Tudo que você faz vai ter reação. Pode fazer o que você quiser. Deus não está. Deus não é seu inimigo, ele não é um impositor que está dentro do seu coração. Ele só está sustentando aquilo que você está criando, quer criar. E aí você vai receber as reações tanto pelas atividades piedosas quanto pelas atividades impiedosas. Então não reclama se você está sofrendo, porque tudo está acontecendo perfeitamente dentro da regência de Deus que está dentro do seu coração. Você está recebendo coisa boa? Tudo bem, você estava vivendo no falso ego, cultivou coisa boa, está recebendo. Você quer receber a própria existência divina? Então cultiva pensamento espiritual, pensa sempre em mim, sente sempre a minha presença. Né? Krishna, cultiva a energia divina para você se libertar completamente de atividades boas, atividades ruins, desse karma. Você não precisa ficar semeando coisas materiais. Plantar atividades piedosas significa você agir conforme a consciência de Krishna. Essa é a atividade piedosa transcendental que temos que cultivar e que é a matéria que é dada aqui no Bhagavad Gita. Transcender, né? O bom e o mal, o certo e o errado, o negativo e o positivo, a esquerda, a direita. Né? Tem que transcender tudo isso para viver uma vida em paz e plena. E o mundo, deixa o mundo pegar fogo. O mundo, cada um está vivendo sua vida. O mundo está pegando fogo. Karma coletivo, karma individual. E você está vivendo um karma não, né? Uma vida feliz em Deus. Pronto. Se aquele outro irmão quer viver uma vida feliz em Deus, você passa esse conhecimento para ele. E aí ele vai sair do karma do mundo e do karma pessoal. Krishna, ele fala, né? Aham tuam sarva papebio. Eu liberto você de todas as atividades pecaminosas. Refugie-se em mim, que eu vou libertar tudo isso aí que é a sua história de ignorância, né? Vida boa, vida ruim, dentro do contexto mental, não serve para nada. Vida boa significa que você está vivendo completamente consciente de Krishna, cantando o nome de Krishna, glorificando o Senhor, se imergindo nos passatempos dele, sempre meditando nele o tempo todo. Tudo que você estiver fazendo aqui nesse mundo, em primeiro plano está sempre essa lembrança constante de Deus. É isso que Krishna está explicando aqui, enquanto nós estivermos nessa experiência da forma humana. Tá? Toda a compreensão que podemos obter da literatura védica nos leva a concluir que o Senhor Supremo é sempre transcendental. Embora não vejamos sua cabeça, rosto, mãos ou pernas, ele tem tudo isso. E quando somos elevados à posição transcendental,
podemos ver a forma do Senhor. Essa forma de Vishnu no nosso coração, ela é revelada, né? A forma de 4 braços, com a chakra, com a flor de lótus, com o búzios, com a massa, né? O colar a guirlanda, aquela roupa amarelinha em cima de uma flor de lótus, junto com Lakshmi Devi, com o seu portador, Garuda Devi. Assim você começa a meditar nessa forma. E um dia você vai conseguir ver essa forma face a face, apesar de você não compreender, né, o que é essa forma agora, enquanto você está no mundo relativo. Então, o Prabhupada está falando exatamente isso aqui, né? Ele tem tudo isso, mas quando somos elevados à posição transcendental, podemos ver a forma do Senhor. Pronto. Aqui, Prabhupada via o tempo todo, Krishna, Vishnu, o tempo todo. Aí você vai olhar as deidades de um templo, você vai ver Deus, você não vai ver aqueles bonecos que estão ali. Você vai ver Deus em tudo. Ele vai se manifestar para você, através dos sentidos transcendentais. Devido ao fato de que nossos sentidos estão materialmente contaminados, não podemos ver a sua forma. Por isso, os impersonalistas, que acham que Deus é um ser impessoal, sem forma, sem sentido, sem nada, né? Nirguna, que eles falam, que ainda estão sob a influência da matéria, não podem compreender a personalidade de Deus. E esse é o papel de Srila Prabhupada aqui, enviado ao Ocidente através de seu mestre, né? Bhaktisiddhanta Maharaj, que tinha essa percepção divina de tudo, ele falou assim, vai lá no Ocidente e ensina aqueles cabeça dura quem é Deus, porque lá está impregnado de impersonalismo, de interpretação sobre o divino, de um modo completamente errôneo, né? E aí a gente vê todos os dias assim, milhares de igrejas, milhares de denominações em todas as áreas religiosas surgindo. Aí é um bambambam, uma briga de todo mundo, cada um querendo ganhar mais que o outro, cada um se achando o dono da verdade. E Krishna simplesmente vem aqui e fala, eu sou a verdade absoluta, renda-se a mim. Sarva Dharma Parityajaya, abandona todas as religiões, todo o Dharma, tudo que está levando a uma consideração do falso ego materialista, sem a concepção real de Deus. E essa é a vantagem máxima do Bhagavad Gita, onde o próprio Deus está se revelando como essa pessoa suprema. Então vamos entender tudo isso, naturalmente. É uma bênção, né? Você poder estar situado nessa posição além do sonho e co-criando o que você quiser aqui nessa energia fantástica, né? Plasmando a energia espiritual num campo de atividades que você quiser. Então, por que não plasmar o mundo material, o campo de atividades, para te favorecer, você estar sempre consciente de Deus e em serviço devocional? Sem problemas subsequentes, sem atritos. Aí todo mundo vai olhar para você e vai dizer, mas esse cara está em paz, o mundo dele parece que nada acontece. Não acontece externamente, mas internamente é uma revolução de experiências espirituais. Internamente significa o espírito, né? Tá? Então vamos chegar a esse momento, né? Então esse verso 15, né? Quanto que Deus aqui nos inspirou para falar, 1h30 falando aqui, maravilhoso, tudo lindo. Que bênção que é podermos, né? Eu fico assim, gratidão de poder estar podendo aqui expressar esse verso, mais um verso, né, desse capítulo. E temos falado tanto, que se a pessoa ouve essas aulas, imediatamente ela se ilumina. Não tem como mais ela ficar levando a vida, né? Vida leva eu, vida leva eu, vida leva eu, você vai se danar. Você vai cair no abismo. Entendeu? Você que tem que levar a vida. E levar a vida significa que você
deposita o fluxo da sua vida nos pés de lótus de Deus, que é o supremo controlador, o supremo que está mantendo tudo, que está destruindo tudo também, que está transmutando a energia o tempo todo. Depois tem o mundo espiritual, e tem o reino de Deus que está no seu coração, aí você vive, né, exuberantemente nesse planeta que é uma poeira dentro dessa manifestação cósmica. E tudo isso está dentro da sua mente, todo o universo está dentro da sua mente. Assim como Arjuna, né? Ali com Krishna, no capítulo 11, ele viu toda a forma universal, provando que todo o universo está dentro da alma. E a alma está dentro de todo o universo. E a super-alma também está dentro, tudo tá dentro de todo mundo, né? E isso é a meditação. A meditação é você se locomover dentro de Deus e deixar Deus se locomover dentro de você. Desse intercâmbio transcendental. E aí o seu mundo é todo transcendental. E isso é o devoto puro. O Tama Adhikari. Tem o Tama Adhikari, Madhyama Adhikari e Kanista Adhikari. Então, lute para, pelo menos, ficar na posição de Madhyama Adhikari, que é o devoto intermediário, e anseie, né, com muito desejo, ir para essa plataforma que Krishna quer que você vá, de Uttama a Adhikari. Uttama quer dizer transcendental, posição transcendental. Ok? Um beijo no coração, muita luz, meditem, ouçam de novo essa aula, né, interiorizem tudo isso que está sendo falado, porque tudo aqui é inspiração direta de Vishnu, Krishna, que é a coisa mais linda, e eu quero que você um dia também possa ser inspirado e falar assim, sobre Deus, assim, desse êxtase. É isso aí. Haribo!